Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de Clio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução Puritana. Se essa é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário, por favor, isso ajuda demais o nosso trabalho e incentiva a gente a continuar fazendo material, conteúdo, e se inscreva no canal que também é extremamente importante, ajuda demais, e compartilhe com seus amigos, por favor. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a Revolução Puritana. Revolução Puritana é um termo que a galera usa nos últimos tempos para se referir ao processo de tomada de poder pela burguesia inglesa e o fim do sistema absolutista em meados do século XVII. Só que para isso acontecer, a gente tem que lembrar algumas coisinhas que aconteceram um século e meio antes, né? Então, para começar, a gente tem que lembrar. Inicia-se o absolutismo inglês com a chegada da família Tudor no poder em 1485, após a Guerra das Duas Rosas. Clica aí no card para você dar uma olhadinha na formação dessa monarquia inglesa. E lembrando um outro detalhe importante. A monarquia inglesa, desde o século XIII, sempre tinha um papel chamado Magna Carta, que era um papel que dizia que o rei não iria fazer determinados assuntos, como, por exemplo, elevação de impostos, convocatórias injustas para guerras, sem o consentimento dos nobres que lhe eram leais. Eles são só um bando de bocós. Paralelo a esse processo, a Inglaterra também sofreu pesadamente no reinado do Henrique VIII, com as reformas religiosas, né? O Henrique VIII, para quem não sabe, olha aí o vídeo de anglicanismo, mas só para dar uma palhinha. O Henrique VIII queria separar, o Papa não deixou, o rei ficou com dorzinha de cotovelo e falou assim, olha, eu vou separar, sou eu que mando aqui na minha ilha. E a partir do momento que o rei rompe com a Igreja de Roma, ele passa a ser o chefe, em 1534, com o ato de supremacia, ele passa a ser o chefe da Igreja da Inglaterra, ou da Igreja Anglicana. Por que isso aqui é importante? Os súditos continuaram católicos, a Igreja passou a tentar se descolar um pouco do catolicismo, que a gente conhece hoje por catolicismo, e ao mesmo tempo a Inglaterra também passou a receber uma enxurrada de gente com outras vertentes religiosas do puritanismo, né? E que foram para a Escócia, que foram para a Irlanda e que acabaram entrando nessa discussão. Com a reforma anglicana, o Estado inglês vai ser muito mais fortalecido e a figura do rei vai ficar ainda mais poderosa. Essa informação é muito importante, porque esse fortalecimento da figura do rei vão ter problemas daí para frente. Você vai ter então, depois de uma série de questões turbulentas, né, o filho do Henrique VIII, a primeira filha do Henrique VIII, a Maria, e depois você vai ter a Elizabeth I assumindo o trono em 1558. E ela vai passar por essa turbulência toda, ela era protestante, o reino da Inglaterra nessa divisão entre católicos e protestantes, né? Ela não vai ter herdeiros, né? Ela opta por não se casar para não ter uma influência estrangeira dentro do seu país, né? Ela acaba então tentando manter a autonomia da Inglaterra, ela investe pesadamente nas frotas, investe pesadamente no comércio, ao mesmo tempo também ela inicia o processo ali dos cercamentos, né, que vão ser fundamentais para o processo de industrialização mais para frente, e ao mesmo tempo a Elizabeth ela acaba tentando contornar uma conspiração católica para colocar a sua prima no poder, que era a rainha da Escócia, a Maria da Escócia. Ela prende a Maria da Escócia, a Maria Stuart, e ela acaba executando ela em 1585, e o reino da Escócia se torna do seu primo Jaime. Ô, tradução portuguesa maravilhosa. O filho da Maria, o James I, da família dos Stuart, se torna o rei da Escócia. A rainha Elizabeth, ela acaba tendo uma diminuição da importância da Igreja Católica dentro da Inglaterra. Lembrando que ela é anglicana, totalmente anglicana, então ela fortalece o anglicanismo, ela tenta se distanciar totalmente aí ritos, passagens e as discussões teológicas em relação ao anglicanismo, para se separar de vez, né? Conclui o que o pai iniciou com a questão da reforma. Paralelo, você tem um processo de diminuição da importância da nobreza no exército, você passa a ter os soldados comuns, né? Você tem um crescimento populacional muito grande,
e ao mesmo tempo também passa-se a investir pesadamente nas manufaturas. Desde o Henrique VIII já tinha esse processo, mas vai se intensificar com a Elizabeth, com o processo das manufaturas de tecido. Ao mesmo tempo, a burguesia inglesa era muito simpática ao puritanismo, ao calvinismo. Qual que é a diferença entre as duas? O puritanismo, ele vai ser uma pegada um pouco mais aprofundada do que o calvinismo, né? O calvinismo tem aquela noção da a bênção divina, né? Se você estaria predestinado ao paraíso, seria o seu sucesso econômico, né? E então, quanto mais dinheiro você tivesse, mais abençoado você era, logo você seria salvo. Em resumo, mas dá uma olhadinha no vídeo aí para você completar. Ao mesmo tempo, o puritanismo ele avança um pouco nessa questão, que ele entra nas questões morais. As questões morais acabam influenciando bastante, mas principalmente, você não deve ocupar o seu tempo livre com besteira, você deve ser produtivo, porque mesmo no seu tempo livre você consegue ganhar dinheiro em cima disso. E ao mesmo tempo a burguesia não simpatizava tanto com o anglicanismo, porque para eles o anglicanismo e o catolicismo eram tudo farinha do mesmo saco. E ao mesmo tempo o puritanismo e o calvinismo seriam formas, né, de melhorar a vida da burguesia, né? Incentivar os negócios, aumentar os investimentos, emprestar dinheiro a juros. E a Elizabeth falece em 1603 com esse cenário político religioso dentro da Inglaterra. Lembra do James da Escócia? Ele era o herdeiro mais próximo da Elizabeth. O que acontece? O parlamento inglês convoca o rei até a Inglaterra, ele assume o trono das duas coroas, o rei da Escócia e rei da Inglaterra. Então esse é um ponto extremamente importante, porque o James I da Inglaterra, que é a mesma coisa que o James VI da Escócia, é o mesmo cara, ele vai ser o rei da Inglaterra entre 1603 e 1625. E ele vai tentar, ele é uma base mais puritana, então ele vai incentivar a entrada de uma série de pastores puritanos, presbiterianos e toda essa galera ligada ao calvinismo da Escócia para a Inglaterra. Então começa a rolar uma expansão dentro da burguesia dessa vertente religiosa. Uhul! Mas ao mesmo tempo também, isso já veio da Elizabeth, o parlamento, as duas câmaras do parlamento, a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, né? A Câmara dos Lordes era da nobreza e a Câmara dos Comuns era mais do povão. Mas quem cada vez mais assumiu o poder dentro da Câmara dos Comuns? A burguesia. E a burguesia dentro da Câmara dos Comuns, no reinado de Elizabeth, vai ter o mesmo peso da Câmara dos Lordes. Ou seja, os nobres também politicamente passavam a perder espaço dentro desse cenário aí do século XVI para o XVII. E como cenário, né, o James I da Inglaterra, ele vai tentar buscar lá na França aquela ideia da teoria do direito divino dos reis, lá do Jacques Bossuet, que a gente falou lá no vídeo, dá uma olhadinha aí no card, que dizia o seguinte: bom, Deus colocou você na Terra, então você pode fazer o que você quiser, porque você é o soberano absoluto, só Deus pode te julgar. Então o James ele acaba tendo muitos embates com o parlamento ele era muito dividido entre católicos e anglicanos, e ao mesmo tempo o James I ele vai ter os seus embates e os parlamentares vão falar assim: opa, o rei assinou a Magna Carta, se os reis antes de você aceitaram a Magna Carta, você tem que calar sua boca e aceitar também. E o rei não gostava muito dessa ideia, e aí como consequência, esses grupos que estavam vociferando contra o autoritarismo do rei vão se voltar contra ele, entre eles alguns grupos calvinistas que vão fugir vazados da Inglaterra para o Novo Mundo, porque a gente conhece hoje como Estados Unidos, por volta de 1620. 5 anos mais tarde, o James I falece e ele tinha seus descendentes, entre eles o Charles I, ou Carlos I, ele vai assumir o trono. E ele vai manter a mesma pegada de inimizade com o parlamento. O reinado dele vai ser marcado por isso. O parlamento ele passa a ser uma instituição muito mais forte do ponto de vista da votação da população. Os comuns que eram eleitos para o parlamento pleiteavam muito mais coisas do que a Câmara dos Lordes, e ao mesmo tempo o parlamento passou a ter uma importância muito maior para cercear o rei. E essa nobreza também, baseada na Magna Carta, não gostava desse autoritarismo insensato do rei. Bom, o Charles I ele vai ter os seus embates com a burguesia e com o parlamento especificamente. Além da questão
dele ser contrário ao catolicismo, ele também não gostava do puritanismo. Não porque o puritanismo fosse um problema, não porque a questão do dinheiro não era importante, mas por uma questão de que o puritanismo dava base para esses caras que estavam no parlamento. Esses caras vociferavam contra o poder do rei. E quem que é a única pessoa que pode falar do rei? O Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Não um bando de ralés que nem o pai, nem ele próprio sabe ler e escrever. Eu não, só Deus Todo-Poderoso pode me julgar. Vai ser durante o governo do Charles I que a Inglaterra se afasta da Guerra dos 30 Anos. Clica aí no card pra você dar uma olhadinha no resumão da Guerra dos 30 Anos. O rei Charles I assina a Petição dos Direitos, onde ele se compromete a convocar frequentemente o parlamento para auxiliar na tomada das decisões. E ao mesmo tempo, essa Petição dos Direitos também coloca o exército e os gastos do exército sob controle do parlamento. O rei vai ficar louco da vida. E aí, em resposta, o rei vai pedir uma convocatória para reavivar um imposto portuário e vai deixar o parlamento doido. Como assim mais imposto? Nós queremos menos imposto. O Estado é um absurdo. Mentira, não existia esse conceito na época. Essa assinatura vai se dar em 1628 e o rei ele vai se comprometer com esses pontos. Ao mesmo tempo, o rei também se comprometeu com alguns outros pontos com essa assinatura da Petição dos Direitos. Respeitar os seus súditos, não fazer prisões arbitrárias e, ao mesmo tempo, também a cobrança de impostos abusivos e o aquartelamento das tropas. Ou seja, tudo isso ficou sob julgo também do parlamento. Então o rei tinha a sua figura minada pouco a pouco pelos parlamentares que eram de base puritana. Para a gente continuar caminhando e chegar até o ponto efetivamente, em 1629 o parlamento aprova o que ele vai considerar os inimigos da nação. O primeiro inimigo da nação seria aquele que tentasse fazer mudanças religiosas sem aprovação do parlamento, que nesse contexto ainda de 1629 ainda era de maioria católica. Então eles tinham ainda uma esperança de um retorno ao catolicismo, como já tinha sido com a meia-irmã da Elizabeth. Mas isso não aconteceu. O parlamento criou como resposta àquela cobrança de imposto do rei, quem criasse impostos aduaneiros esquisitos seria considerado um inimigo nacional. E aí o rei vai ficar muito doido com essa discussão toda. Como assim eu sou declarado inimigo por cobrar imposto? Eu preciso de dinheiro, né? O salário que eu ganho não dá para pagar os meus gastos. O parlamento acaba sendo dissolvido pelo rei pelos próximos 11 anos. O rei só vai lembrar que o parlamento existe quando ele começa a perceber uma crise econômica muito grande vinda desde o reinado do seu pai, passando para ele. E principalmente os gastos públicos vão aumentar quando o rei tenta implementar uma série de reformas religiosas na Escócia, para implementar na Escócia a igreja anglicana e tornar a igreja da Inglaterra e a igreja da Escócia uma igreja só. Sendo que a Escócia é de maioria católica, ou era maioria católica naquele contexto. E ao mesmo tempo, isso vai levantar o que eles chamam de revolta dos bispos de 1637. O rei começa a gastar uma série de verbas com as tropas da nobreza, tenta convocar as tropas para lutar em favor da implementação do livro de oração comum, ou The Book of the Common Prayer. E aí o que acontece? Em 1640 ele já estava totalmente no vermelho, né? Já não tinha manufatura pagando muito bem, o monopólio já não estava rodando bem, os corsários já não estavam pagando bem, estava em crise. E aí ele convoca o parlamento para apoiar a cobrança de novos impostos. O parlamento, por sua vez, que agora é de base, de maioria eleita, deputados puritanos, eles vão se rebelar contra o rei, e como o controle das tropas estava sob domínio do parlamento, assinado pelo rei em 1628, o parlamento convoca tropas para justamente combater a tirania do rei, porque ele queria mais dinheiro para continuar combatendo na Escócia. Nisso o rei forma um exército com a nobreza e alguns soldados, e ao mesmo tempo você tem o parlamento com o exército que era controlado pelo parlamento, pronto aí para avançar nessas questões. E aí a gente continua no próximo vídeo, que a gente vai falar um pouquinho sobre o início da Guerra Civil e a conclusão da Revolução Puritana. Você gostou? Ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários, deixa o seu gostei, compartilha com seus amigos e na dúvida lembre-se sempre, dúvidas e desafios chama a Clio.